Então, pessoal, aqui mais uma vez um recortezinho, uma coisa simples, uma coisa básica, rápida, resumida, para não tomar muito seu tempo, nem meu tempo, e também você pode pegar um aprendizado, uma coisa séria, uma coisa interessante que pode complexar, esmiuçar e ir para a vida, colocar em prática e fazer e agir, que é o que importa, né? Não ficar horas e horas e horas em autoconhecimento, que não vai levar a nada e que vai ficar servindo como fuga da vida, fuga da realidade. O importante é pegar, aprender, claro, pensar, questionar, aprofundar se quiser, esmiuçar, detalhar se achar necessário e ir para a vida e fazer acontecer. Esse é o objetivo desses trechos rápidos aqui. Hoje vamos conversar um pouquinho aqui do personagem. Né, todo o problema, eu vou usar aqui uma historinha rápida, uma metáfora, para você poder usar e aplicar. O problema do ser humano, o problema nosso é o quê? Né? Vamos pegar uma história. Né? Vamos dizer que eu contasse pro Batman, né? Batman, você pode ser qualquer super-herói, né? Batman, você é um personagem. Né? Você é um personagem aí que está vivendo dentro de uma história. Né? Fora dessa história aqui, tem uma, tem uma vida. Né? Tem uma vida lá fora, tem pessoas que te assistem, tem pessoas que são, vamos dizer que fosse possível que eu entrasse dentro da televisão, né? E dissesse pro Batman, olha, Batman, você é um personagem de uma história, de um desenho, de um anime, de um quadrinho, e lá fora tem uma vida, tem uma realidade que você não conhece, que você desconhece. E e aí ele piraria, ele, pô, eu quero sair dessa realidade, então eu quero conhecer o que que é a vida, quero conhecer, eu não quero mais ficar nessa realidade, eu não quero mais ficar nesse mundo, nessa história que eu vivo, nessa fantasia que eu vivo. Esse é o problema nosso também, né? Nós também vivemos aí, somos também Batmans também, ou Super-Homem, ou seja lá o que for, Mulher Maravilha que seja lá o que for. Nós também estamos vivendo histórias, presos na história, e muitas vezes queremos sair da história, né? E com mediocridade, né? Assim, né? Vamos dizer que o Batman quisesse a todo custo tentar de todas as formas e lutar e realmente fazer 100% com que ele saísse, extraísse da história. Né? A gente não, a gente vive personagens mal interpretados, mal vividos, histórias e nos contentamos com histórias medíocres, medianas, enfim, não nos esforçamos. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Né? Nem vivemos o personagem, a história, e nem lutamos contra o personagem, contra a história para se extrair, para sair da história, do personagem, do mito que a gente vive, da mitologia que a gente vive. Né? Só que a questão é o seguinte, né, que eu quero trazer aqui rapidinho para não ficar muito longo. O personagem não tem como sair. Essa é uma questão, né? Por isso que tem toda essa luta aí, né? Essa luta. O personagem só sairia se toda a história movesse, contribuísse para que o personagem se extraísse. Aí todos os personagens se libertariam ao mesmo tempo. Somos nós, no caso, né? Todos os personagens se libertariam e se fundiria com a realidade que é tudo que existe. Tá complexo? Tá difícil de entender? Talvez depois eu faça uma coisa mais detalhada, mais aprofundada, num outro momento falando disso. Mas eu acho que está bem claro, né? Você é um personagem de uma história. Então você pode fazer o quê? Viver bem essa história como personagem que você é, sem mediocridade, viver 100%, dando o máximo de si para que a história aconteça e que você viva a história. Isso é uma coisa. Outra coisa é, vou me extrair da história, não quero mais viver essa história, eu quero ir para a realidade de fato, viver a realidade de fato. E aí o que acontece? Para você se extrair da história e ver a realidade de fato, seria preciso que você tivesse o esforço dos outros também, do conjunto da história, que a história inteira quisesse sair e se extrair junto, né? Percebesse que é uma história, percebesse que é um personagem, percebesse que está interpretando, percebesse que está num cenário, percebesse que está num jogo, num cinema, seja lá o que for, numa novela, num filme, e quisesse se extrair todos dessa, né, tivesse um conjunto ou uma massa crítica, uma quantidade X de pessoas que quisessem se extrair e ir além, né, além da caixinha, como diz o canal, e além desse cenário, e além dessa configuração, dessa vida que vive.
Mas como isso não acontece, esse coletivo não se une, não está interessado e é medíocre, né? Porque nem vive a história e nem quer se extrair da história. Como o coletivo é medíocre, o que acontece? É impossível o personagem sair. Então o personagem está preso na história. O personagem não consegue sair da história, que é o nosso caso. Então não adianta o Batman lutar, não adianta ele como indivíduo, ele como eu, não vai conseguir sair da história. É, Então, né, a sugestão é, como o Batman precisa também da Mulher Maravilha, dos outros da Marvel, né, da Liga da Justiça, vamos dizer assim, como o Batman precisa da Liga, de toda da colaboração de todos para poder se extrair, só que não tem essa colaboração, então ele vai continuar preso. Pode ele lutar, pode ele fazer o que ele quiser, ele vai continuar preso. Assim também é o seu caso, assim também é o meu caso. É isso que eu queria falar para vocês hoje. Depois eu posso talvez esmiuçar numa outra oportunidade, mas está bem claro, bem detalhado, e isso é o resumo do problema da humanidade, usado aí, contado como se fosse uma metáfora, uma história para vocês poderem melhor entender. Então é isso. Quem está gostando dessas mensagens rápidas, essa aqui já ficou muito grande, mas quem está gostando pode curtir o canal, pode compartilhar se quiser. E o e-mail do canal para contato, para falar o que está achando, o que está gostando ou não, é canal além da caixinha, o além é sem acento e é tudo junto, @gmail.com. Um abraço carinhoso para todos e até mais.